Antes da gente iniciar esse episódio, a gente tem um recadinho para você, querido ouvinte. O ano está acabando e a gente planejou encerrar essa temporada de uma forma especial. E para isso nós queremos a sua participação em um episódio do podcast Biologismo. Para participar, você só precisa enviar um áudio de até 1 minuto no nosso WhatsApp, dizendo o que você acha do podcast Biologismo, fala qual é o seu episódio favorito e o que você ainda gostaria de ouvir no podcast. O número do nosso WhatsApp é 16 98822 4083. Então manda correndo esse áudio para a gente fazer esse episódio especial com a sua participação. Valeu! Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 88 e a conversa de hoje é para agradar a todos os gateiros de plantão. Se você é gateiro doméstico ou gateiro silvestre, eu tenho certeza que você vai gostar muito desta conversa. E para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada especial, estudiosa do tema, que daqui a pouquinho a gente abre o microfone para ela. Se você está chegando agora, muito prazer. Se você já é nosso ouvinte, você já me conhece, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador dessa empreitada chamada Podcast Biologismo. E para me acompanhar nesse papo sobre os bichanos, Sr. Aron Marmorato. Salve galera, então, para quem não me conhece, igual o Flávio também falou, eu sou o Aron, sou biólogo, professor e amigão da vizinhança. E estamos aí para mais um episódio, né? A gente deu uma enferrujadinha, que a gente tinha uns episódios assim na agulha, né? E a gente ficou um tempinho sem gravar, né? Então a gente vai pegar no tranco de novo. Mas estamos aí de novo. É isso aí, é bem isso mesmo, que a gente vinha numa toada boa ali, gravando 2 episódios por semana, toda semana tinha gravação, aí quando a gente viu, a gente acumulou uma gordurinha bacana ali, falou, vamos dar uma descansada agora, e acho que a gente descansou mais do que deveria. Tiramos umas férias e esquecemos, né? Pois é. Mas que história é essa de amigo da vizinhança? Essa aí eu não entendi, essa é nova pra mim. É do Homem-Aranha, cara, amigão da vizinhança. Porque você não gosta de Marvel, né? O cara não conhece essas vocabulários. Não, você viajou, você devia ter puxado uma referência do Pantera Negra, que tem a ver com o tema de hoje, não com Homem-Aranha. Pantera Negra eu não assisti, mano. Homem-Aranha você tem que ter puxado lá no episódio com o Rafael, com o Michelotto. Não, eu usou também, mas a única coisa da Marvel que eu assisti foi o Homem-Aranha também, o resto eu não sei mais nada. Minha vida de quadrinhos, de filmes de heróis ficou pra trás, já tô me sentindo o tio... Como é que é o nome do tio do Homem-Aranha? O tio Ben. O tio Ben. Tô mais nessa faixa etária quase. Bom, chega de bobeirada, vamos lá para nossa indicação das nossas redes sociais. E para variar, né, fica a cargo do seu Aron aí. Só pra mim, né? Então, se você não curtiu a gente nas redes sociais, segue lá, tudo @biologismo. Em todas as principais redes aí a gente já não tá mais no cu, nosso cu já era, mas o resto tá aí, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, só procurar lá Biologismo que você acha a gente. E a gente não tá mais na rede polêmica, né, com esse nome aí, que vou ter que censurar, mas o Aron faz questão de lembrar toda vez, né? Não, mas censurar, eu tô falando K-O-O, cara. Se o Zuckerberg aí censurar nós, não tem culpa, cara. É o nome do negócio, pô. Não, mas o Zuckerberg não tem nada a ver com o podcast. Aqui, por enquanto, ele não tá mandando. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente,
Nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com o episódio. Mas vamos que interessa, então. Bora bater esse papo sobre os possíveis animais mais belos do reino animal, talvez. Nossa convidada deve ser meio suspeita, né, para opinar sobre isso, né? Mas ela não é nada suspeita quanto ao conhecimento sobre esse grupo, conhecimento que ela tem, né? Então agradeço demais pela presença e seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a ecóloga de gatos, Bárbara Ruzzi. Oi, meninos, tudo bem? Obrigada aí por me receberem. Sim, eu sou bem suspeita para falar e, cara, são simplesmente os melhores animais aí. Mas, como você já bem me introduziu, eu sou Bárbara, eu sou graduanda de Ecologia na Universidade Federal de Sergipe, faço divulgação científica aí, para quem não me conhece, no Twitter, no Instituto Banana Preta da internet. E também no TikTok, Instagram. E eu gosto de falar sobre gatos, né? Eu falo para as pessoas que eu sou a pessoa que fala sobre gatos. Perfeito, Bárbara. Que legal. Legal demais ter você aqui. Eu ia perguntar mesmo, eu sempre pergunto para os nossos convidados, mas eu não sabia que você era de Sergipe. Que legal saber. Sim, acho que... na verdade, duas coisas, às vezes, que as pessoas ficam meio... assim, assustadas, né, quando eu falo que eu sou de Sergipe. Claro, eu não sou daqui, né, eu estou aqui estudando, porque meu sotaque paulista me entrega, mas que eu sou daqui e que eu faço uma graduação em ecologia, né, que as pessoas às vezes acham que eu faço biologia com pós-graduação em ecologia, mas na verdade existe uma graduação em ecologia. Aqui ela tem pouco tempo, acabou de fazer 10 anos, inclusive, mas já acho que a mais velha é a de Rio Claro, da Unesp de Rio Claro, que já tem desde os anos 80, talvez, então já tem um tempinho. Mas eu sou daqui, sou de São Paulo e estou aqui atualmente estudando na Federal de Sergipe. Legal demais. Eu realmente achei que seu sotaque era de paulista mesmo. Não tô tão ruim assim, então. Mas, bom, bora lá, então. É um prazer receber você aqui, né, Bárbara? Já falei que muito legal a gente conversar sobre esse tópico, sobre esses animais que a galera gosta no geral, né? Todo mundo acha bonito, né? Difícil, né? Ter quem não ache bonito os felinos numa forma geral. Mas... vamos lá então para os tópicos, né? Quase sempre que a gente aborda algum grupo animal aqui, né, no podcast, a gente faz esse tópico, porque eu acho que pode ser um bom pontapé inicial e é um tópico importante também, né? Embora os felinos sejam bem conhecidos, né, da população, tem algumas espécies que são, digamos, underground, né? Não são tão famosos, né, quanto uma onça pintada, um leão, um tigre, né? Então, para a gente deixar mais focado aqui no Brasil, né, eu quero começar te perguntando sobre a diversidade de felinos aqui no nosso país. Como você bem disse, né? Quando você fala assim para uma pessoa, pensa num felino, vai pensar tigre, leão, onça pintada, dificilmente a pessoa vai parar e pensar num gato palheiro. A pessoa, o que é isso, sabe? E as pessoas nem sabem, às vezes, que existem esses animais, que são os pequenos felinos, né? No Brasil, atualmente, existem 11 espécies, e quem me acompanha lá no Twitter vai falar assim, pô, você falou que era 10, não é? Eram 10. Assim, no geral, os pesquisadores assim, consideram 10, mas a lista da Sociedade Brasileira de Mastozoologia considera 11, sendo a 11ª um gato que seria endêmico aqui do Brasil, o único gato endêmico, né?
mas vou falar dele já. No geral, a gente tem a onça pintada, a onça parda, a jaguatirica, né? Que o pessoal conhece bastante. Aí são o gato maracajá, o jaguarundi, o gato palheiro do Pampa, que ele é endêmico do Pampa. Muita gente nunca ouviu falar. Gato do mato grande, que ele também ele só aparece no Rio Grande do Sul. E os gatos do mato do sul, que é o leopardo guttus, que antes era ele e o leopardos tigrinos eram considerados uma mesma espécie, mas em 2013 eles foram separados. Aí existe o gato do mato pequeno do sul, que é o guttus, e o gato do mato pequeno do norte, que seria o tigrinos, ou o gato macambira. E essa 11ª espécie seria o Leopardus emini, que na verdade, dentro do Leopardus tigrinus, desmembra como uma outra espécie, que seria do Brasil, porque na verdade o Leopardus tigrinus ele pega o norte da América Latina por inteiro. Mas os pesquisadores eles já consideraram que seria uma nova espécie aí, né? Mas existe uma problemática aí, eu já fui perguntar para um pessoal que está mais inteirado, né? E eles falaram que, assim, basicamente essa análise do Leopardus emini foi feita através de morfologia externa e do crânio desses espécimes. Eles pegaram 250 animais de toda essa região da América Latina, que eu citei, no norte da América Latina, e fizeram análise baseada na morfologia externa e crânio dentário. Mas a problemática seria que, assim, né, a gente já não entra em consenso sobre o que é uma espécie, né? Você perguntar para um biólogo hoje o que é uma espécie, que define uma espécie, ele tem umas 5, porque assim, não é uma coisa tão fácil de se explicar, mas a análise molecular, né, é o estudo mais novo aí, que auxilia nisso. E não existe essa análise. Então, assim, teoricamente, nós temos 11 espécies, mas dentro de um contexto geral, são consideradas 10, com o Leopardus emini dentro do Leopardus tigrinus. Entendi, legal. A biologia tem muito disso, né? Essa parte de taxonomia vai sempre atualizando e pelo que você descreveu aí, é bem provável que esse número seja alterado depois dessas análises mais profundas, né, moleculares, como você comentou, sejam desenvolvidas, né? Com certeza. Assim, na lista de mamíferos oficial do Brasil, ele já entra. Mas, por exemplo, né, dentro do PAN, que é o Plano de Ação de Conservação, não existe um plano para ele, entendeu? Então, por isso que alguns pesquisadores, inclusive, ainda consideram como uma espécie própria. Tem todos os entraves entre pesquisadores, enfim, né? Mas é possível que esse número mude. Inclusive, se você procurar no Google quantas espécies de felinos existem no mundo atualmente, ele vai dizer 38. Mas, na verdade, já bate umas 42 atualmente. Teve uma revisão... Na verdade, sempre está rolando uma revisão taxonômica, né? Tem, inclusive, um grupo que chama do gênero do Leopardus também, que é o Leopardus colo-cola, que ele, dentro desse grupo, ele foi desmembrado em 5 espécies. Então, caramba, tem toda essa questão da taxonomia em si, né? Sempre vai divergir um pouco sobre o que é uma espécie, o que é outra, etc. Exatamente, ainda tem essa questão, né, dessa discussão, né, que você comentou, que até o conceito de espécie é difícil de ser cravado, né, não é uma unanimidade, né. Bom, mas vamos seguir então. Aron, puxa o próximo tópico aí, por favor.
É só para já pra dar mais uma complementada. Isso aí, o conceito de espécie é complicado. É o que eu tô passando pra galera, com meus alunos lá, que tem essas ideias. Acho que mais pra frente a gente pode falar, né? Mas o conceito de, tipo, de você conseguir cruzar um leão com um tigre, torna, tipo, como que você fala se são espécies diferentes, se eles conseguem gerar descendentes e tal, né? Uma coisa muito louca. Então, pra você definir espécie é bem complicado, né? Não, é uma coisa que é ensinado no fundamental, né? Se duas espécies diferentes cruzam e tem um descendente e ele não é fértil, então não é considerado espécie. E na verdade é um conceito bem arcaico que é ensinado ainda, né? Sim, é bem complicado, né? Porque se for também pra molecada, se for entrar nesses detalhes nossos de bióloga, aí a molecada surta, né? Mas, enfim, pensando assim, a gente sabe que a maioria dos felinos, acho que se eu não me engano, só os leões, né, não são predadores solitários, né? Acho que todos os outros são, né? Sabe que felinos são estritamente carnívoros, né? Alguns têm presas específicas, né? Acho que são no caso dos guepardos, são super predadores. Até a galera fica brincando, né? Falando que o guepardo de todos os felinos é o mais fraco, porque ele hiperventila, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância ecológica dessa história de presa e predador dos felinos silvestres, né? Como que eles ajudam na ecologia, na cadeia alimentar, né? Predando animais doentes, né? Ou não. Como que funciona isso daí? Então, Aaron, como você bem disse, eles são animais estritamente carnívoros. Então, diferente de outras espécies que estão dentro da ordem carnívora, que são onívoros, inclusive é um conceito que muita gente às vezes não entende, que por ser um animal carnívoro, não necessariamente ele tem uma dieta carnívora, mas no caso dos felinos, eles sim têm uma dieta estritamente carnívora, eles só se alimentam de carne. É diferente, por exemplo, de canídeos, como o lobo-guará, que come frutos, e outros também, outros animais, mas também frutos. E isso se caracteriza como uma dieta onívora. Mas felinos, eles se alimentam estritamente de carne, ou seja, de outros animais. Eles desempenham um papel de espécie-chave dentro de um ecossistema, que independente da abundância dentro dessa comunidade, eles vão impactar diretamente nas presas e, consequentemente, em outros aspectos dentro do ecossistema. Por exemplo, felinos vão se alimentar de roedores, por exemplo, dentro de uma floresta. Se eles sumirem, por exemplo, essa população de roedores vai aumentar. Consequentemente, os roedores vão se alimentar mais e pode gerar um desequilíbrio ecológico. Muito bom, então, tudo tá interligado ali, né? Então, animais assim predadores tão importantes assim dentro de um ecossistema fazem uma baita de uma falta quando não estão presentes ali, né? Lembrei inclusive de um caso que quem é ouvinte assíduo aqui do podcast já deve estar pensando, puta, ele vai falar de novo daquela história. Mas vou falar mesmo. Que é do caso dos lobos lá, né, de Yellowstone, que aconteceu umas décadas atrás aí, que é uma história muito didática para a gente comentar sobre isso, né? E dessa importância da manutenção de grandes predadores e tal, da importância que eles têm para a manutenção, né, do ecossistema, né? Então acho que são casos mais ou menos parecidos aí, né? Semelhantes a funcionalidade ali é a mesma ideia, né? Até meus alunos, cara, não aguento mais ouvir falar disso daí. Tô falando pra todas as turmas. Eu acho que no meu primeiro período na faculdade, esse vídeo foi passado e acho que assim, todo estudante quando entra numa matéria de ecologia tem esse vídeo aí passado sobre os lobos. Eu não queria citar os lobos em si, porque fugiria dos felinos, mas tem um estudo que fala sobre onças pardas, que elas influenciam diretamente, indiretamente, em mais ou menos 400 espécies de animais, para vocês terem uma ideia. Isso foi um estudo que pegou Américas no geral, sabe? Então,
a carcaça da onça parda deixada, a presença dela influencia a dinâmica da população dos animais que andam na região. Então, assim, quando a gente fala que felinos são espécie-chave, é dentro disso, não só atuando na predação dessas populações, né, de outros animais, mas também a presença ou como eu disse, a carcaça, às vezes, deixada para os animais, vão alimentar outros animais carniceiros. Muito bom, muito legal. E, bom, você falou de onça parda, né? E eu quero aproveitar aí para puxar um gancho para o próximo tópico aqui. Algum tempo atrás aí, acho que não, é uma situação que não é tão comum, né? Mas claro que pode acontecer. Mas teve um vídeo que viralizou aí, né, nas redes sociais um tempo atrás, de um pessoal que estava andando, caminhando numa mata ali, e acho que eles adentraram o território de uma onça pintada, eu acho que era uma onça pintada, né? Então no vídeo dá para escutar bem o esturro dela, né, de longe assim, ou talvez não tão longe, né? A onça não aparece na filmagem, mas dá para ouvir muito bem, né? E o pessoal com razão ficou, né, bem apreensivo, tal, alguns ameaçaram sair correndo, tal, mas felizmente teve um cara mais sensato ali, que acho que inclusive é o cara que está filmando, que ele, né, dá o alerta do perigo, né, dessa atitude para o rapaz não sair correndo, né? Pode ativar o gatilho de presa, né, num animal como esse, né? E, aliás, teve outro vídeo, né, mais recente até, de um rapaz no meio de uma mata também, que ele estava pregando, eu acho, Foi em rezando Campinas ali. isso daí, cara. Foi em Campinas? Foi. O cara trancou, velho. Esse até, de certa forma, ele chega a ser engraçado, né? Porque o cara tá filmando ali com aquela câmera frontal e quando ele olha no celular, ele vê um movimento no celular, ele olha pra trás e tem uma onça parda passando ali, né? A A onça onça acho que até parda fica um nem pouco... viu o cara, né, velho? Eu acho que ela até dá uma olhada assim, mas Tipo, segue em frente, né? Não, nem não faz ligou, nada, né? é. Por sorte dele, né? Mas. E então, fala aí, pode Não, falar. pode falar. Não, é que eu ia só finalizar aqui e É. fazer a pergunta, pode fazer o Mas tem comentário. vários, tem um que saiu esses dias também, de um cara que tava filmando lá na África, uma coisa, e apareceu um guepardo lá e veio, tipo, Aham. mostrar os filhotes pro cara. Não sei se chegou a ver isso daí. Não, Mano, não, foi isso eu não vi loucura, que não. tipo, uma mãe gueparda e aparece 5 filhotinhos de guepardo olhando pro cara. O cara falou, mano, morri, né, velho? Porque a mãe com os filhotes lá, né, cara? Meus guepardinhos Sim. vão lá, dar uma cheiradinha nele e tudo, vão embora. Vou ver se eu acho esse vídeo depois, aí eu mando pra Boa, a você. gente deixa aí. A gente deixa na descrição pro pessoal assistir também. E é mó legal porque o E, guepardo, né, que a galera até brinca, guepardo é um gatão mesmo, né? Porque o guepardo não ruge, né? Ele mia, né? Ele dá uns miadinhos, é, né? é verdade. Guepardo. Aí a galera fica, acho que é mais bonitinho ainda, assim, né? Que a gente vai entrar É, nesse pois tópico é. depois. E, bom, então, aí, assim, como uma forma até de utilidade pública, né? Eu te pergunto, Bárbara, o que que a gente deve fazer, como a gente deve agir se a gente perceber que adentrou o território de uma onça ou de algum grande felino? Então, como vocês já bem falaram nesses vídeos aí, é bem comum, né? O pessoal assim, dá de cara com, principalmente onça parda, assim, no Sudeste é bem comum. Mas, cara, é assim, gatos são curiosos, ponto. Independente se é doméstico ou silvestre. Ele vai ter curiosidade. E ele vai querer entender o que é você, o que você tá fazendo ali, sabe? Muita gente já pensa, né? Ai, meu Deus, é um gato, animal selvagem, vai me atacar. E às vezes não, ele só quer entender o que é você, o que está acontecendo. Assim, tirando tigres, porque tigres são realmente animais muito territorialistas, mas eu já volto no contexto do tigre. Se você entrar por exemplo, no território de onça pintada, que seria, né, o nosso maior felino aqui, ou de onça parda mesmo, na verdade são os únicos que você vai ter um confronto direto, basicamente, porque pequenos felinos, eles vão fugir. Eles notam a presença humana e eles fogem. Que isso, gato
não quer ser visto, né? Mas acontece que esses animais maiores, né, como a onça pintada ou onça parda, eles têm uma curiosidade, eles vão querer entender o que está acontecendo. Tem um vídeo também, não sei se vocês já viram, que é uma família andando numa trilha e eles dão de cara com uma onça parda. E ela fica olhando, tipo, assim, sabe, querendo entender o que está acontecendo. E eles tomam a melhor decisão, que é não correr, porque, aí como o Flávio bem disse, correr instiga o instinto de caça, né? Então, ela vai correr atrás de você. A melhor coisa, cara, é ficar parado, fazer contato visual. Muita gente fala, não pode fazer contato visual, que a onça que ela vai se sentir ofendida e vai querer, sabe, partir para cima. Não, na real, é uma boa você ficar com contato visual, que diz que você tá ali, ó, prestando atenção nela. E tentar se afastar, sabe, olhando para ela e se afastando, sabe, andando de costas. Se o animal começar a se aproximar, aí é o que é interessante. Nunca se abaixar, porque também você vai instigar o instinto de caça, que ela vai entender que é um animal menor que ela, vamos dizer, que que é indefeso e ela tem chance, sabe, de atacar. Então você tem que parecer maior, ficar em pé, levantar os braços, fazer barulho, para entender que você não é uma ameaça, mas também não é uma presa. Esse seria o comportamento mais adequado aí. E aí, como eu falei, com tigres é mais complicado, porque acontece o seguinte: o pessoal fala, porque na Índia o tigre come gente, ataca as pessoas. O que acontece é o seguinte: a Índia, nas reservas, existe muito povoado. Então, o pessoal sai para coletar cogumelo, madeira. E o que acontece? E eles estão próximos ao território do tigre, eles acabam se abaixando para pegar, e nessas horas que às vezes são atacados por tigres e leopardos. Existem alguns estudos que falam sobre isso, que a maioria dos ataques acontece quando as pessoas estão colhendo esses recursos e se abaixam, e aí nessa hora que o animal vai entender que é uma presa, entre aspas, ou um animal que ele pode atacar, e acontece os ataques, entendeu? Mas o melhor comportamento é você ficar olhando o felino e sair. E se ele chegar, fazer barulho, levantar os braços, parecer maior e tentar afastar ele nesse sentido. Nunca ir para cima, ou não tem necessidade. Porque normalmente esses encontros são bem tranquilos. A não ser que aí, quando, por exemplo, a fêmea tá com um filhote, aí é complicado. Tipo, elas vão ficar super protetoras. E tem um vídeo bem famoso de um cara que ele tá numa trilha nos Estados Unidos e a onça parda persegue ele por muito tempo, sabe? Mas é porque ela enxergou que ele seria uma ameaça para os filhotes. Então é mais complicado, mas segue a mesma lógica. É você ir se afastando e fazendo barulho, uma hora o animal se afasta, entendeu? Não correr, principalmente. Acho que nesse vídeo, eu não sei se ele chega a correr, mas ela fica perseguindo ele por um bom tempo. Aí eu não sei, o Aaron falou do vídeo dos guepardos e dos filhotinhos. Se eu não me engano, eu já vi esse vídeo. E, na verdade, isso é uma reserva onde o fotógrafo ele tem contato com os animais. Então não é uma coisa assim... você chegou num safari e tá lá o guepardo mostrando os filhotes. Se eu não me engano, é isso. Que é uma reserva que eles têm contato direto com os animais, entendeu? Então, assim, os felinos são acostumados, por isso que não tem esse estranhamento da mãe com os filhotes. Ele era um fotógrafo mesmo. Até fala, tipo, não façam isso, né? Mesmo se ele não fosse, é casolado, não vai querer passar a mão no filhote do guepardo, né? Principalmente em safari, o que eles fazem? O pessoal vai pro safari ver o quê? Leão, né? Leopardo, guepardo. E aí eles ficam
tem guias de safaris que eles começam a treinar os animais para ficarem perto dos carros, entendeu? Então, às vezes, existem alguns vídeos, por exemplo, eu já vi vídeo do guepardo entrando dentro do carro, sabe? O pessoal todo assustado, mas o guia lá tranquilo. Mas são animais que eles já treinam, sabe? Desde quando eles são filhotes para se aproximar, porque aí eles ganham mais dinheiro com isso, né? Legal nesse tópico, vou aproveitar que tem 3 coisas pra falar. Você falou que se corresse, até pro seu gato da sua casa, cara. Se você correr do seu gato, ele vai querer te atacar. É a mesma coisa. Então... Porque no gato doméstico não deixa de ser um comportamento bem parecido, né? Uma coisa que eu tenho uma... Não é bem... É mais uma dúvida, assim, ô Bárbara. Não sei, que eu sempre vi isso daí e sempre me falaram esse tipo... A diferença de ataque pra... Não de ataque, mas para identificar a presa da onça parda e da pintada, quando você tromba com ela, porque a onça parda ela mede altura, né? E a onça pintada ela mede profundidade, não é isso? Ou eu tô boiando? Como assim? Tipo assim, sem trombar com uma onça parda, você vai tirar a blusa, erguer, você vai parecer um bicho maior e falar, opa, o bicho ali é grande, né? Não tem como ser uma presa. Agora a onça pintada já não. Fala, ó, ela é grande, mas eu derrubo. Mais ou menos isso. Não, cara, eu não sei se é nunca parei pra... O indicado mesmo é, tipo, você parecer maior, entendeu? Pra Sim. qualquer... Mas, assim, com a onça pintada, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu já vi o pessoal falando assim, é grande, mas se eu quiser eu derrubo. Mas eu não vou derrubar pra não ter trampo, entendeu? Mais ou menos isso. É, porque a galera não se toca, né? Mas se vocês não sabem, a onça pintada é o 4º maior felino do mundo, tá? Então, o pessoal fala, não, eu acho que só porque tá no Brasil, né? A galera costuma muito subestimar os animais que a gente tem aqui. Mas, meu, a onça pintada é o 4º maior felino do mundo. Então não é brincadeira, né? O tamanho do bicho, né? Não, na verdade, a onça pintada é o terceiro. É o terceiro? Aí, ó. Tigre. Tigre, leão, aí, ó. Vai tirando, ó. Onça pintada é maior que o leopardo. Vocês subestimando os bichos BR aí, né? E uma história legal que eu quero contar disso aí de invadir território. Não sei se o Flávio já sabe dessa história aí. Que, pra quem não sabe, meu TCC foi com mamíferos, né? Então eu ia lá, fazia os plotzinhos de areia, botava carne e fruta assim, e voltava no dia seguinte pra poder ver os bichos que estavam lá, né? Aí eu tava com uma colega nossa, que até faz parte lá do nosso grupinho VIP lá do Biologismo, a Natália. Vai com certeza ela vai ouvir esse episódio nosso aí. E a gente voltou no dia seguinte pra poder coletar, né? Tirar foto das pegadas e tal. Aí a gente passou no transecto. Na hora que a gente tava voltando, tinha uma pegada da onça parda lá. E, tipo, não tava na hora que a gente passou, entendeu? Ela passou na hora que a gente tava passando. Aí trancou, né? Mas a gente não viu ela, não. Pra ver um gato assim, ele vai te ver muito antes de você ver ele. Ah, mas com certeza ele viu, porque a gente passou não tinha nada. Aí a gente andou um pouquinho, 100, 200 metros, na hora que a gente voltou, já tava lá pegado. Falei, nossa, acabou de passar, Nath. E como a Bárbara comentou, né, Sudeste tem muito, né? É comum a gente ouvir alguma coisa, um avistamento, inclusive até nas cidades, né? Volta e meia tem vídeo de onça parda andando no meio de Ribeirão Preto, acho que São José dos Campos, aqui em São Carlos já teve também, andando no meio dos bairros, assim, né? Inclusive regiões até meio afastadas de mata, né? E aí o bicho no ambiente urbano fica desesperado, né? A galera vai perseguindo, aí chama bombeiro, aquela doideira. Mas mesmo sendo um felino grande, né? Que nem a Bárbara comentou, é claro, ela tem aquela postura, né, de defesa e tal, mas ela fica até meio acuada, né? Ela não vai pra cima, não ataca qualquer um assim gratuitamente. Não é uma coisa assim tão simples de acontecer, né? Esse conflito físico mesmo, né? Sempre optar por não ter esse contato, entendeu? É porque é gasto energético, se ele tem a possibilidade de fugir, vai ser melhor, entendeu? Evitar um conflito ali. Mas é isso, se ela se sente acuada, aí pode ser que ela revide, né? Que ela tente partir para cima, etc.
Mas, no geral, esses encontros são bem tranquilos. Eu vi uma notícia esses dias que encontraram uma dentro de um banheiro. Imagina, você entra Nossa. num. Vai tomar o seu banho e tomar um parda no box. Então, mas Aí a é galera pensa isso daí mesmo. Tipo, cara, fazer uma analogia é a mesma coisa. Você prefere, o que que é mais fácil pra você, cara? Você prefere ir lá no açougue e comprar 1 quilo de carne ou sair no murro com um boi, cara? Pra pegar o seu bife. Então, tipo, vai ser bem isso, cara. Vai falar assim, ah, meu, eu prefiro pegar um bicho menor, um bicho que tá mais tranquilo lá, do que eu sair no pau com um cara, com uma pessoa de 90 quilos, né, meu? É bem isso, tipo, é uma analogia bem tosca, mas daí, cara, é menos trabalho. O que que você vê? Como que você querer menos trabalho, né, meu? sair no soco com o boi foi ótimo. Sair no soco com um boi ó, pegar a bandejinha de filé mignon no açougue, né, velho? Aproveitando então, Bárbara, que a gente já falou disso aí, eu falei dos filhotinhos de guepardo, né, que é tudo, que são os bichinhos bonitinhos, que parece mais um gato, tudo. Eu quero que você fale um pouquinho, porque a galera tá muito meio que, não é bem a palavra, mas tá deixando, tratando grandes felinos e tal como se fosse bichinho de estimação, como se fosse gatos grandes, e por mais que eles sejam, entre aspas, eles não são, né? Eles são animais silvestres, eles são animais selvagens, então é um perigo meio a gente deixar transformar esses animais em naquele termo famoso que a gente está usando de fofofauna, né? Porque isso gera um problema muito grande na conservação das espécies, né? Por mais que grandes felinos são os animais mais um dos mais bonitos que existem, né, na nossa fauna, isso é perigoso, né? A gente transformar eles nesse pensar só como bichinhos bonitos e não no como um todo, né? Sim, pensando na visibilidade, né, importância de usar essa fofofauna, ou como a gente bem fala, bichinhos bonitos, fofos, né, como espécie bandeira, para mostrar, para atrair a atenção da população, para as contas, a conservação, é uma coisa muito benéfica. Mas, da mesma forma, pode trazer alguns riscos, né? Como tem circulado bastante, principalmente, né, nessa era de vídeos aí nas redes sociais, pessoas interagindo com animais de cativeiro, né, principalmente, como se fossem gatinhos domésticos, brincando e abraçando. E assim, traz um risco, né, para a conservação desses animais, porque aí algumas pessoas podem pensar, pô, olha, é bonito o bicho, né? E eu posso ter na minha casa, porque ele só é um gato grande. Muita gente pensa assim, sabe? E aí existe toda uma influência, né, do tráfico de animais, por exemplo, enfim, pegarem filhotes. Isso impacta também assim, na caça vamos falar das mães que têm esses filhotes, aí caçam as mães, pegam os filhotes, traficam. Esses dias eu vi uma notícia que encontraram um filhotinho numa casa que estava sendo tratado como pet, sabe? Como se fosse mesmo um gatinho doméstico. Então, existe bem essa problemática, né? Ele tem uma importância de você trazer um felino como uma espécie bandeira, né, para atrair mesmo a atenção da população quanto à conservação. E não só uma espécie bandeira, eles também, principalmente a onça pintada, é uma espécie guarda-chuva, né, que ela vai proteger outras espécies que vivem nesse ecossistema, porque elas precisam de grandes áreas para sobreviver, né? Só que aí você acaba atraindo uma atenção errada. Que aí você atrai as pessoas que querem ter em casa, não querem poder observar ela na natureza, não querem um ecossistema saudável para ela viver. Querem ter em casa, entendeu? E aí existem essas problemáticas quanto aos vídeos, né, dessa interação homem-animal, que acaba, né, sendo um pouquinho prejudicial para a conservação das espécies. É, isso é complicado. Tem uma história até aqui de São Carlos, não sei se é verdade, né? Que roda. E não duvido que seja, porque a figura aqui carimbada, eu não posso falar o nome, senão eu vou sofrer processo, né? Mas é Pois é.
Mas reza a lenda que esse cara tinha um leão na chácara dele, né? Olha o problema disso, é que você tem um leão numa chácara em São Carlos, É. tipo, e ele fica, sei lá, numa jaulinha lá, e, tipo, pra quê? Não é nem pra você, não é nem num zoológico, é pra você inflar teu ego pros seus amiguinhos ver quando vai no churrasco na tua casa, né? Exato. Então, é uma coisa do rico entediado, né? Ele quer ter alguma coisa que ninguém tem e tal, para ele se destacar ali. E toda essa questão, existem vários influenciadores aí, né, infelizmente, né, na internet, gringos e brasileiros que têm, né, vários animais silvestres em casa, inclusive grandes felinos, né? Tem um pessoal famoso aí, cara, tem os leões. Assim, uma coisa é o santuário, né? O santuário é outra pegada, né? Mas existem pessoas que simplesmente têm o bicho lá em casa e tal. Eu não sei como é que é a legislação dos outros países e tal, como é que funciona, mas o pessoal cria, né? E aí tem toda essa problemática que a Bárbara estava comentando também, que quando você coloca isso na internet, desperta o interesse em outras pessoas, né? As pessoas vão querer ter Sim. também, né? Pô, é lindo, né, cara? Grande felino, felino no geral, todos são lindos, né? Quem que não queria ter, né, um bicho desse em casa? Quem que não queria fazer carinho num bicho desse, né? Virou moda ter aquele serval também, né? Agora, né? Então, e até falar isso, porque, por exemplo, pensando ainda em grandes felinos, você falou, não sei como é a legislação desse país, mas, tipo assim, os Estados Unidos é a coisa mais comum você ter, sei lá, um tigre. Tanto é que existe um dado que existem mais tigres no mundo, nos Estados Unidos, do que na natureza, assim, tigre Aí, nível. ó. Que absurdo. Isso é uma coisa absurda de se pensar. Então, um tigre, né, meu? Tipo, por mais que seja, é legalizado, que eu duvido, mas, meu, pô, é um tigre, velho. Aham. O território do tigre é não sei quantos quilômetros quadrados. Você vai deixar isso em É. cativeiro pra ele? Não vai, cara. Absurdo. É muito comum também entre esses sheiks árabes. Eu vivo me deparando com o vídeo Uhum. dos caras com os leões, tigres, tipo assim, nas Ferraris, sabe? E o pessoal acha lindo. Nossa, eu quero ter um tigre também, eu quero ter um leão. E aí também o que você falou sobre o serval. Nos Estados Unidos tem alguns estados que você pode ter um serval tranquilamente, assim. Serval é um animal que vive na África, sabe? Na savana africana, assim como, né? Leão, leopardo, mas é um pouco maior, assim, talvez do tamanho de uma jaguatirica. E tá lá dentro da sua casa, sabe? E tem alguns estados nos Estados Unidos permite simplesmente você criar um bicho desse. E aí tem também o pessoal gosta de inventar, né? Aí cruza com gato doméstico, aí virou Savannah Cat, que é o bicho de raça também, que vale assim 50 milhares. mil, né? Exato, e aí vira, assim, não vira um animal para você ter a companhia, vira um objeto de luxo, entendeu? As pessoas não têm. Eu bato nessa tecla direto no Twitter e as pessoas ficam me taxando de chata, talvez eu seja. Mas, cara, quando você paga assim, um preço exorbitante para um bicho desse, você não quer a companhia dele, sabe? Você só quer mostrar para as pessoas que você tem serval. Você quer um gato grande e compra um Maine Coon, cara, né? Exato. Não existe isso, não entra na minha cabeça. E aí, assim, ainda tem essa questão do que o Aron comentou do cara que tem um leão, que tinha um leão, sei lá, numa chácara, né? A gente, sei lá, tem vários outros exemplos aí. São muitos problemas que isso pode desencadear, né? Primeiro, problema com a conservação, né, das espécies, você está causando um prejuízo, ainda que seja, sei lá, pequeno, tirando um espécime só na biodiversidade, né? Mas aí também tem essa questão de incentivar outras pessoas a quererem ter também. Fora o risco às pessoas, né? Se você não faz um ambiente decente, o cara criava o bicho numa chácara. Então, quer dizer, quão segura era essa chácara, né? Se o bicho escapa, cara, pega uma criança na rua, sei lá, não está sendo bem alimentado, né? Então, é um leque muito grande de problemas, né? Simplesmente para alimentar o ego de uma pessoa, né?
E assim, você precisa ter todo um manejo de um animal desse em cativeiro para você não gerar estresse. E aí, continua sendo um animal silvestre e ele vai ter instintos. Para acontecer um acidente com uma pessoa, sabe, dois tempos. E as pessoas têm que ter noção disso. Por mais que ele viva, por mais que você pegue filhote, cresça com você, pode acontecer. Com nossos gatos, eu vivo tomando mordidas dos meus gatos, porque eles estão virados e simplesmente resolvem morder. Imagine isso com um tigre e um leão no seu quintal. O bicho. Eu também tô toda hora com um arranhão, mordida das minhas gatas aqui, que dorme junto comigo e tal, né? Confia, tudo. De repente dá uma estressada do bicho, arranha, morde. Se é um tigre, lá vai um braço seu embora. Tipo isso. E aí, só uma adenda, a gente tá falando disso daí de ter tigre, ter cerval e tal, mas não é só pra felino não, tá? Você tem uma paca na tua casa, você tem um tucano, uma capivara, você é tão idiota igual, tá? Vou dar o Arão antigo, vai voltar aqui pra xingar vocês, mas é bem isso, não é só de grande felino não. Se você tem uma arara, uma cutia, uma paca, seja uma capivara, você é tonto igual. O cara da capivara é outro idiota aí, que eu vou falar de novo. Então, um bicho silvestre, lugar de bicho silvestre é na natureza, cara. Pois é. Bom, vamos seguir então. Próximo tópico nosso aqui fala sobre as ameaças, né? Claro, né? Toda a biodiversidade enfrenta problemas aí, os felinos obviamente não ficam de fora, né? Enfrentando diversos riscos aí para a sobrevivência, né? Dos indivíduos e das espécies também, né? Mas, então, Bárbara, eu queria te perguntar quais são os mais ameaçados aqui da nossa região, do Brasil, né? E quais os graus de ameaça, né? Se você souber dizer. E aproveitando também, né, o gancho desse tópico, quais são os maiores problemas que os felinos enfrentam? Então, quando a gente fala em felinos em risco de extinção, assim como os outros animais também, a gente sempre precisa levar um aspecto global e nacional. Que, por exemplo, algumas espécies não existem só no Brasil, elas vão passar para outros países da América Latina, América do Norte, América Central, pensando aqui, né, nos felinos que a gente tem no Brasil em si. E é isso, aí você precisa pensar num aspecto global, que ele é regido aí pela IUCN, né, que vai trazer os dados de várias regiões, vários países, e o aspecto nacional, que os dados são trazidos pelo ICMBio. No caso aqui, o mais ameaçado do Brasil, na verdade, até entrando nesse aspecto, existem umas divergências. Por quê? Se vocês entrarem no site, por exemplo, da IUCN ou ICMBio, o leopardo chigrinus, que seria o gato mancambira, gato que é encontrado aqui no Nordeste, ele está como já ameaçada. Aí, se você entrar com onça pintada, onça parda, elas estão como vulneráveis. Mas se você pesquisar dados, por exemplo, do Leopardus monoai, que é o gato palheiro do Pampa, que ele é endêmico do Pampa, você não tem dados. Então, existe um gap mesmo, sabe? De informações muito específico. Então, por exemplo, se fôssemos pensar no aspecto nacional, eu diria, por exemplo, que o gato palheiro do Pampa seria o mais ameaçado, assim, tipo, disparado, porque ele só ocorre na região do Pampa. Ele só ocorre ali no Uruguai, Argentina e Brasil, sabe? Se eu não me engano. Então, depende, né, o que o biólogo adora falar, né, ecólogo também, depende da sua pergunta, para onde você está olhando, entendeu? Qual vai ser a região? A onça pintada, ela está como vulnerável no Brasil, mas se você tiver um olhar caatinga, por exemplo, ela já, se eu não me engano, ela já entra como criticamente ameaçada, porque existem, acho que a maior população de onças pintadas no Nordeste, na Caatinga, de fato, é
no Boqueirão da Onça, que são 30 onças. O Boqueirão da Onça fica ali na Bahia. Então, assim, depende para onde você está olhando, eles vão apresentar diferentes graus de ameaça, assim, né? Dependendo da IUCN e do ICMBio. Uhum. São, como você comentou, são muitas coisas a serem consideradas, né? Regiões, né? Ainda mais essas espécies que ocorrem em diversas partes do país aí, até do continente, né? E infelizmente enfrentam vários problemas aí, né? Desde de fazendeiro querendo proteger o gado, né? Que às vezes nem é o caso, né? Se for parar para pensar, né? Tipo assim, quais são, né, os riscos que eles enfrentam atualmente? Seria perda de hábitat disparado, né? Conflito entre humano e animais, que seria por predação de animais domésticos, aí entra a caça por retaliação, são basicamente caça ilegal, né? São basicamente as principais ameaças que a gente pode elencar aí, seriam esses, mas principalmente perda de hábitat. E eu queria só fazer um comentário aqui, né, nessa questão que eu mencionei a Bárbara também falou desse conflito, né, por retaliação. Às vezes o fazendeiro ali acha que a onça está predando o gado, né, dele e aí mata a onça, né? Tem esse conflito, infelizmente. Mas assim, o episódio que a gente lançou hoje, quando a gente está gravando aqui, é o último que saiu, né? O episódio 86, que é de pets versus silvestres, né? Esse conflito, né? Que infelizmente acontece. A gente conversou com duas veterinárias, né? A Ana e a Silvia. E elas comentaram sobre essa questão que muitas vezes, em algumas regiões aí do país, são matilhas de cães que matam bezerros, né? Ovelhas, bodes, enfim, o gado, né? Dos fazendeiros. E a primeira coisa que eles pensam é que é onça, né? Mas na verdade não, são animais domésticos, às vezes já adaptados na natureza, que não a princípio eram domésticos, mas às vezes se tornaram já ferais, né? Sem um tutor, sem ninguém para tomar conta do bicho ali, né? E assim como acontece com gatos também, né? E aí acontece isso, né? Eles formam matilhas e atacam, né? Os gados, né? Então tem essa questão também. Às vezes o animal silvestre é morto injustamente, inclusive, né? Claro, né? De qualquer forma, mesmo que ele realmente tenha predado o gado, ele só está agindo de acordo com o instinto dele, né? Não que seja justa alguma forma de matar o bicho, né? Sim, inclusive, até esqueci de falar, mas essa presença dos animais domésticos em áreas preservadas tem sido uma das ameaças também, não só, né, eles atacarem os animais silvestres ou atacarem que for domésticos, mas transmitir zoonoses, como vocês bem elencaram no último episódio aí, eu acho que ficou bem legal, mas eu vi uma notícia que, como você disse, né, às vezes são matilhas de cães que entram, matam os animais e as pessoas acham que são grandes felinos. Eu vi uma notícia faz um tempinho que rolou, foi um zoológico aí do Sudeste, que disseram que uma onça parda entrou e matou 1 milhão de bichos aí, sabe? Tipo assim, saiu matando os bichos. E aí depois foram analisar, chamaram um biólogo e tal, e parece que assim, eram pegadas de cães, sabe? E tinham sido vários animais em pouco espaço de tempo. Assim, nenhum gato vai fazer isso, sabe? Um felino, ele vai direto. Se ele quer caçar, ele vai, pega um animal que ele tem ali e vai embora, sabe? E ali foram vários animais num curto espaço de tempo, e depois foram analisar as pegadas e realmente eram de cães. E aí é bem como você falou, Flávio.
Às vezes são matilhas de cães que eram domésticos, aí às vezes são criados soltos, se tornam ferais e acabam atacando aí os animais silvestres que nem estavam, né, no seu ambiente, estavam num zoológico e eles conseguiram entrar e pegar os animais, né? Então é bem complicado. Eu lembrei também de um caso, você deve ter ouvido falar, Bárbara, que eu acho que foi no Paraná, se eu não me engano, no Parque das Aves, que acho que não sei se foi uma ou duas onças que adentrou o recinto ali dos flamingos, né? E aí foram vários flamingos que morreram, mas da mesma forma que você comentou, né? A onça não vai chegar matando um monte e tal, né? Ela vai predar um para se alimentar ali, né? Mas o problema dos flamingos é que a maioria morreu de susto, né? De estresse e tal, né? Então foi uma infelicidade mesmo, né? Não foram nem diretamente as onças atacando, eles só morreram de susto, né? É, uma doideira, mas uma infelicidade, né? Certeza. Triste. Ô, Bárbara, então mais um tópico, acho que meio pra gente terminar os tópicos que a gente tem, depois se quiser falar coisa que tá por fora, né? Mas a gente já comentou que felinos é bem difícil da gente ver, né? Igual você falou, eles têm medo, né, da gente. Do mesmo jeito que a gente tem medo dos felinos, eles também têm medo da gente. Então, para pesquisar felinos é bem complicado, né? A gente meio que pesquisa mais com vestígios, né? Com pegadas, igual eu fiz com o meu TCC, ou encontrando cadáver, encontrando até as presas, né, deles, ou com fezes, né? E equipamento a gente sabe que é muito caro, então eu queria que você falasse um pouquinho do maior desafio que é para quem é pesquisador de felinos, quem quer pesquisar felinos, né? Os desafios que a gente vai encontrar pela frente. Então, como eu tinha dito, você só vai ver o gato se quiser que você veja ele. Principalmente porque eles têm hábito crepuscular, noturno, né? O único no Brasil, assim, que vai ter um hábito mais diurno, que inclusive é bem avistado, é o jaguarundi. Mas, no geral, os outros, eles são, né, caçam e andam mais à noite. E é bem difícil, né, um avistamento, assim. Então, a pesquisa acaba sendo rastro mesmo. Pegada, marca de garra, fezes. E aí a gente entra com um aparelho de captura de imagens, que são as câmeras traps, que são literalmente câmeras fotográficas que disparam quando o animal passa, né? Atualmente eu estou trabalhando num projeto de conservação, chama Projeto de Conservação de Felinos da Serra dos Macacos, que é uma região é um remanescente de Caatinga, aqui de Sergipe, e a gente trabalha monitorando jaguatirica, o gato do mato, pequeno, que é o gato macambira, e o jaguarundi mesmo. Então, é muito difícil, assim, só através de pegadas mesmo, fezes, as armadilhas fotográficas, animais predados, e aí, assim, você tem que ver o padrão, assim, como o animal foi predado, sabe? Por onde o animal começou a ser predado, tem até isso, entendeu? No meu estudo, no PIBIC, quando eu entrei na faculdade, logo eu entrei num projeto de iniciação científica, que era justamente analisar a dieta através da amostras fecais de felinos de um remanescente ali da Bahia. Porque, assim, a gente não consegue nem ver o que eles estão comendo, assim, diretamente, né? Então, o estudo acaba sendo através de fezes e o que nós encontramos nelas. Então, é bem difícil aí, né? O melhor mesmo acaba sendo a câmera trap e os rastros que a gente consegue encontrar. Por isso que o pessoal fala assim, eu quero trabalhar com gato e tal. Tá, você não vai trabalhar com gato, você vai trabalhar com o rastro dos gatos, basicamente, sabe? Sim, num primeiro momento. Posteriormente existe, né, a captura e etc. Mas primeiro você vai trabalhar com rastro e identificar padrão. Aí você tem que saber assim qual que é a forma do cocô de uma onça parda, qual que é a forma do cocô de uma onça pintada, sabe?
eu fico brincando que eu sou uma ecóloga de merda, né? Porque meu trabalho de iniciação científica foi sobre isso. E assim, eu continuo pesquisando nessa linha, sabe? Sobre as fezes dos felinos, o padrão de dieta. Então, segue. Esse é o maior desafio, né? Você enxergar o bicho ali, você enxergar ele de uma maneira indireta, né? Que não vão ser novamente, rastro, marca de unha em árvore, as fezes pegadas, esse tipo de coisa. Tem padrão de mordida da onça pintada e da onça parda, né? Uma pega mais a jugular e a outra pega mais a parte cervical, não é isso? A onça pintada, ela acaba, tipo, já atacando primeiramente o crânio, né? A onça pintada é o único felino, acho que, do mundo que ataca o crânio da presa. Mas a onça parda, se eu não me engano, ela começa a comer pelo abdômen, entendeu? Mas mas o seu bote, né, pra poder matar a presa, uma eu acho que é mais pode ser na Sim, jugular também, né? E a outra na cervical, não é? porque ela vai escolher ir por trás da cabeça, né? A onça pintada. Já a onça parda vai na jugular mesmo, Na igual o jugular, outro. né? Sim. Só que, não, mas eu falo no sentido de começar a comer, Ah, sabe? sim. Aí que eu não lembro. Mas existe um padrão até. Tem um. Eu até esqueci o livro. Tem um livro que fala sobre padrão de mordidas, padrão de. Sabe? Que analisam isso. Porque, assim, puxando ainda um pouquinho sobre os animais domésticos, né? Predando outros animais foi desenvolvido um material que fala sobre o padrão de mordida mesmo de onça pintada, onça parda e outros gatos, em comparação com cachorro, sabe? Doméstico que vive solto. Porque é muito diferente. Por exemplo, o cachorro não vai diretamente na jugular, não, entendeu? Eles vão atacar outras partes do animal. E tem toda essa diferença aí que, inclusive, está nesse material e tal. E é bem bacana isso. Muito bom, muito interessante tudo isso, saber de todas essas questões aí. E é bom também para o pessoal que, né, tem interesse de trabalhar com isso já, já ir com ciência das dificuldades, né, dos maiores desafios e tal. A câmera trap é meio salvadora assim para várias espécies de animais, né? Embora de vez em quando você coloca ela lá e o mesmo animal aparece centenas de vezes, né? Não, ali você vai captar diversos animais, né? Ele não é só para os gatos, mas você vai captar outros mamíferos, aves, enfim, é muito boa para você conseguir captar a fauna, assim, no geral, sabe? Porque como é por movimento, qualquer bicho que Sim. passar aqui, ela vai disparar e você vai conseguir um registro legal. Uma coisa que talvez seja importante falar sobre, que é um desafio também, que entra nisso, é que, por exemplo, câmera trap é um equipamento que não é barato, entende? E mesmo as mais baratas Uhum. atualmente usam muita pilha. No meu último campo, cara, eu acho que foi umas 100 pilhas. Não sei, foi pilha pra Nossa. caramba, sabe? Que a gente tá com Uhum. umas 8 em campo. E aí você tem que trocar todas. Tem algumas câmeras que são 8 pilhas por câmera, tem outras que são 12. Então, assim, as mais tecnológicas, né? São até umas 3D, assim, que tipo assim, elas captam o movimento do bicho e acompanham, sabe? Mas assim, é muito caro, né? Uhum. Na nossa realidade que trabalha com edital e com orçamento apertado, né? A gente tem que se virar como dá. E aí acaba, né, optando por essas câmeras mais baratas que usam pilhas e tal, mas mesmo assim, eu acho que foram, sei lá, uns R$ 200 só em pilha, sabe? Então é um desafio também. Você conseguir fazer essa pesquisa com baixo orçamento, sabe? E, assim, tem também todos os imprevistos, né? De a câmera até pegar chuva e quebrarem, roubarem. Aconteceu com a gente lá no projeto. Então, são alguns desafios fora dos animais, né? De
conseguir chegar aos animais, tem esse por trás também, né? Que os projetos enfrentam. Pois é, tem esses desafios comuns a todos os pesquisadores aí, né, de problemas de baixo orçamento que tem que fazer umas gambiarras e virar como pode aí, né. E só para, antes de encerrar aqui, contar uma história engraçada que um professor nosso conta sobre o uso da câmera trap, que uma vez eles instalaram acho que era para mamífero mesmo o trabalho que eles estavam fazendo, instalaram uma câmera trap e perto tinha uma estradinha assim, e aí quando eles pegaram a câmera, foram ver as fotos, tinha 3 fotos de um motoqueiro, e o cara passou, aí de noite acho que disparou o flash, aí ele voltou para olhar, passou de novo, tinha umas 3 fotos do cara olhando assim pra câmera. E os caras achando que, pegou uns bichos aqui e tal, foi ver uns motoqueiros curiosos lá, mas pelo menos esse daí não roubou a câmera nem nada, só ficou curioso, largou lá. Não roubou que o bicho deve ter tomado um susto, viu um clarão no meio da mata, que falou, lá ele, vou embora, não vou ficar aqui não. Não, ele foi corajoso, já voltou, né? Eu não teria voltado, não. Vai fora. Cara, eu quero ter Bilu. Um projeto que eu acompanho, que eles fazem monitoramento de pequenos felinos indianos. E aí eles conseguiram captar um pedido de namoro, de casamento, sei lá, sabe? Aí tem bem certinho na câmera o cara ajoelhando assim e a moça aceitando, depois ele se abraçando. Pô, isso foi sensacional, né? Beleza, galera, chegamos então à reta finalzinha aqui, a reta final desse episódio sensacional para os gateiros de plantão. E agora a gente vai então para o nosso tradicional quadro de indicações culturais. E eu vou pedir para a nossa convidada, Bárbara, dar o pontapé inicial aqui para a gente, fazer uma indicação para a galera, para nós e para quem está nos ouvindo. Bom, eu vou puxar então a sardinha pro meu lado aí. Falar para o pessoal pesquisar sobre o projeto de conservação do Felinos da Serra dos Macacos, que é um projeto que eu atuo atualmente no remanescente de Caatinga, aqui de Sergipe, que a gente está começando agora, tem mais ou menos 1 ano de projeto, está monitorando não só os felinos, que são o jaguarundi, a jaguatirica e o gato do mato pequeno, mas outros mamíferos carnívoros da região. E aí eu vou pedir pro pessoal ir lá no Instagram, seguir e dar uma olhada no nosso trabalho também. E não só no projeto que atuo atualmente, mas outros projetos de conservação, sei lá, Onças do Iguaçu, Amigos da Onça, sabe? Felinos do Havaí. Assim, no geral, projetos de conservação, que eu acho importante o pessoal entender o que a gente está fazendo, sabe, para proteger esses animais, né, e a educação ambiental por trás disso. Felinos do Pampa também é um projeto que eu sempre gosto de falar bastante. Eles têm programa muito legal. Então, fica aí minha indicação. Conheçam projetos de conservação, assim, do seu estado, sabe? E aí, se vocês quiserem me procurar, eu tô no Instagram, @BárbaraRuse, no Twitter, RuseBárbara. Se quiser chegar lá, trocar uma ideia, só mandar uma mensagem. Perfeito, é isso aí. A gente vai deixar todas essas indicações aí na descrição do episódio, né? Eu acabei não comentando, mas eu conheci o seu trabalho lá pelo Twitter mesmo, Bárbara, e você é de uma leva de biólogo, de ecólogo, de ambientalista que eu conheci no Twitter, e eu falei, tem que levar todo esse pessoal lá pro podcast. Então já veio um pessoal muito massa que agregou demais aqui com o podcast, que é o seu caso também, é claro, né? Mas de cabeça eu posso citar aí o Matheus, né,
que ele veio falar sobre os répteis crocodilianos, né? O Matheus Reis, o Alexandre também, que veio falar sobre aracnídeos, a Juliana, a Juliana das corujas, né? A menina dos passarinhos. Então, e o César Favacho também, né? Dos Louva-a-Deus. Então, sempre falo que a gente não é muito engajado no Twitter, mas no ex-Twitter, né? Agora o X, o X, sei lá. Mas foi uma rede social muito grata, assim, uma surpresa muito grata pra gente, o tanto de divulgador científico que a gente conheceu lá e que a gente sempre tenta trazer pra cá. Então, um lugar muito legal para conhecer também o trabalho da galera. A gente deixa também o seu Twitter, seu Instagram, TikTok aqui na descrição para o pessoal conhecer melhor o seu trabalho, quem ainda não conhece. Aaron. Bora lá. Bom, vou indicar um filme, documentário, assim, já faz um tempinho que eu assisti isso daí. Até o John, que é um amigo nosso, o cara era pirado nesse documentário. Acho que faz uns 10 anos já que lançou isso daí, se não me engano, 10, 11 anos. Chama Leões de Okavango, que fala de uma leoa, né, que ela quer manter a ninhada dela viva lá, tem altas tretas. Então, se vocês ainda não assistiram, assista, que é um documentário clássico pra quem gosta de leão, grandes felinos, é bem firmeza. Nunca ouvi falar não, cara, de 2011 cara, o documentário. É maravilhoso, cara. Não sei se a Bárbara já assistiu esse documentário. Nossa, lindo. Eu sou péssima pra isso, pra documentário, sabe? Contar nos dedos que eu assistia, porque, tipo assim, não tem esse costume, sabe? Mas esse é muito bom, cara. Tava conversando com uma amiga, eu falei, nossa, tem indicações culturais. O que eu vou indicar? Vou indicar Rei Leão, sabe? Acho que foi a última coisa. Eu assisti Leão que foi mais, assim, mais livre. Mas eu sou muito péssima pra isso. Por isso que eu fiquei pensando, né? Mas enfim. Mas como eu vou pesquisar depois também, esse documentário aí, pra dar uma olhada. É maravilhoso. Eu acho que tem no... Se eu não me engano, no YouTube deve ter isso daí. Eu joguei no Google aqui e apareceu no YouTube. Mas eu acho que era do Netflix, não sei. Mas é que daí tem um outro nome, né? Bom, não sei, mas no YouTube tá como Os Últimos Leões de Okavango, dublado 1h30. Deve ser o mesmo. Acho que cada, porque tem as traduções, né? Tipo assim, eu sempre peguei documentário que era tipo meio historinha, sabe? Aí eu ficava, nossa, tipo, não me prendia muito bem, assim, mas... Bom, a gente deixa também aí na descrição, né, o link do documentário. E a minha indicação, então, é uma indicação meio 2 em 1. Inspirado até no trabalho da Bárbara, né? Porque ela, um tempinho atrás, fez uns vídeos sobre um filme que eu gostava muito quando eu era moleque, que eu assistia, que passava no SBT, eu lembro que passava à tarde, que é o filme A Sombra e a Escuridão. Ele é de 1996, com o Val Kilmer e o principal ali, né? Bárbara, você me ajuda aqui se eu estiver falando besteira, mas é a construção de uma ponte, né, na África, que tem centenas, milhares de trabalhadores, né? É uma ferrovia que ela é do litoral de Uganda. Aí quando eles chegam na construção dessa ponte, né, que é do Rio da Morte, que acontecem os ataques. São 2 leões, né, no filme, né, que é A Sombra e a Escuridão. E é baseado numa história, mais ou menos baseado numa história real, né, Bárbara? O filme tem a licença poética dele lá. Mas então, como eu disse que a minha indicação é 2 em 1, é porque uma indicação é o filme e a outra indicação é justamente esse vídeo que a Bárbara fez no TikTok, no Instagram dela, contando a história real mesmo, né? A história que inspirou o filme. E acho que é válido assistir os dois, primeiro porque é uma obra clássica e é um filme como um entretenimento muito bom, né? Bem de suspense, assim, e tal.
E aí a parte, né, mais científica, mais verdadeira, contando tudo que envolveu essa história, todas as lendas, né, o que decorreu daquilo tudo, que é uma história triste, né, por um lado, assim, mas muito interessante também, né, pelo comportamento dos leões, né. Cara, eu adorava esse filme quando eu era mais nova, quando passava na sessão da tarde. Eu assistia toda vez, assim. Depois que você entende que, na verdade, não são os leões que são, né, os vilões da história, tipo, você muda a sua percepção. Mas do mesmo jeito, como você disse, é um filme ótimo, eu adoro. Até hoje eu assisto, assim. Mas, enfim, tem a realidade, né? Por que os leões atacavam em si, tem toda uma explicação científica. Exatamente. E aí eu vou deixar então o link de tudo isso aí na descrição do episódio, do filme, sei lá, um trailer pro filme aí e os links pros vídeos da Bárbara. E aí você não deixe de assistir porque é muito interessante. Mas é isso então, né, galera? A gente vai ficando por aqui nessa conversa sensacional sobre os gatos silvestres, gatos selvagens. E, antes da gente se despedir aqui, é claro, quero deixar nosso muitíssimo obrigado para a Bárbara por ela arrumar um tempinho para bater esse papo com a gente aqui, que foi sensacional essa conversa. Foi um prazer te receber aqui, Bárbara. Conte sempre com a gente, com a Biologismo, as nossas portas estão sempre abertas para você. Meninas, eu que agradeço, Aron, Flávio, obrigada aí pelo convite. É isso, adorei. Foi um bate-papo super legal. Espero que as pessoas gostem, né? Ainda mais de gatos, agora sabendo toda esse lado aí sobre a pesquisa em si. E é isso. Estamos aí, né? Qualquer coisa. Fechou, maravilha. É isso aí, tenho certeza que todo mundo que ouviu gostou desse episódio também, assim como a gente gostou muito de gravar, de participar dessa conversa. E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Então a gente sempre pede para você deixar o seu feedback, deixar a sua opinião, sua sugestão sobre convidados, sobre temas, sobre o que você está achando. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então manda aí pra gente, pode ser na plataforma que você estiver ouvindo, se tiver essa opção. Se não tiver, você pode mandar no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Valeu, galera, abraço. Tchauzinho, gente. Gatos. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de Aron Marmorato e a participação da nossa convidada Bárbara Ruzzi. O roteiro foi elaborado por Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi elaborado por Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.